Divulgar o enigma da vida depois da morte. Uma viagem através das crenças e das facínias da história. Ao longo de vastos tempos e paisagens espalhadoras, a humanidade tem tentado compreender o enigma da mortalidade e a grande tapiçatura da existência. A crença numa vida depois da morte ecoa o nosso profundo desejo de transcender o finito, de desvendar a natureza do nosso ser, e de encontrar tranquilidade face ao enigma definitivo da vida. No alvorecer da civilização, a crença em uma existência além da morte começou a tomar forma, como provadas pelas práticas de pouso pré-históricas. Na escuridão do tempo, há cerca de 100.000 anos, os rituais da humanidade à volta do sepultura sugeriam uma crença profunda na vida além da morte. Pessoas pré-históricas enterraram os seus defuntos com objetos que sugeriam uma continuação da sua vida no depois da vida, implicindo a sua crença numa existência para além da sepultura. Estas crenças iniciais sobre uma vida depois da morte tornaram-se a pedra angular de rituais e práticas religiosas em todas as civilizações. Nas areias assombrosas do Egito Antigo, a vida depois da morte era uma pedra angular eterna, guiando as almas dos falecidos e moldando o próprio tecido da sociedade. No Egito Antigo, a vida depois da morte era um princípio fundamental, com túmulos elaborados e mumificação que asseguravam a existência eterna. Os egípcios acreditavam que as suas almas embarcariam numa odisseia espiritual através do Duat, o submundo, para o campo de Hades, um paraíso terrestre. Na antiga Mesopotâmia, o reino dos mortos, conhecido como Casa da Praga, era um lugar desértico e desértico, devoto de luz e alegria. Enquanto as almas atravessam este sombrio submundo, desejam eternamente offerings dos vivos, a sua sede um tormento inquebrantável. Na antiga Índia, surgiu uma ideia profunda dentro da tradição védica. Sansara, um ciclo de transformações ilimitadas, uma viagem eterna de nascimento, morte e reinserção. O pico do esforço espiritual é a libertação do ciclo interminável da reencarnação, onde a alma atinge um estado de transcendência e iluminação. Na vasta tapiçatura da cultura indiana, a interligação entre vida e morte foi inserida num tecido filosófico complexo, uma dança entre o efêmero e o eterno. Os filósofos gregos começaram a explorar o reino da vida depois da morte, oferecendo interpretações diversas. Plato, um famoso filósofo grego, introduziu uma visão dualista da vida depois da morte. As crenças orfíicas e Pitágoras diziam que a alma viajava através de um ciclo de vida, morte e reencarnação, enfrentando o julgamento e potencial purificação ao longo do caminho. Em todas as religiões abraâmicas, a vida depois da morte tem uma posição central, moldando crenças e práticas. Mais tarde, o pensamento judeu expandiu o conceito de Sheol, introduzindo a crença na ressurreição dos mortos e o julgamento divino no mundo a venir. Central na fé cristiana, a ressurreição de Jesus incendiou uma crença na vida além da morte, moldando o curso da escatologia cristiana.
Legendas ao longo dos séculos murmuram que os espíritos daqueles que passam para além do vestígio mantêm-se a dominar o nosso reino. A sua presença invisível, como um equilíbrio delicado, requer rituais e offerings, gestos de respeito que asseguram a harmonia entre os vivos e os mortos. O taoísmo, a filosofia da natureza, contempla a morte não como um fim mas como uma transição suave de volta à ordem cósmica, o Tao, a força unificadora que governa toda a existência. Por todo o mundo, um mosaico de culturas indígenas pintou traços vibrantes na tela da vida depois da morte, um espetáculo etéreo de crenças e tradições diversas. Para as tribos indígenas norte-americanas, a vida depois da morte não é apenas um conceito, mas uma tapiça vibrante que se envolve no tecido da existência. Os seus mundos espirituais refletem a beleza e diversidade das paisagens naturais que habitam. No início do tempo, nós humanos pensamos no que vem depois da morte. Os africanos acreditavam que a vida continua para além, e as almas dos seus antepassados permanecem no mundo espiritual, prontos para proteger os vivos. No coração do Outback australiano, as tradições aborígenas fazem uma tapiçatura da vida e da morte, onde a vida depois da morte se liga à altura dos sonhos, um reino etéreo que transcende o tempo. À medida que a ciência descobriu os mistérios do mundo físico e o secularismo ganhou terreno, os humanos modernos começaram a questionar as crenças tradicionais sobre a vida depois da morte. No reino da espiritualidade, surgiram novas interpretações da vida depois da morte, como o espiritualismo, com as suas sombras e meios que facilitem a comunicação com os mortos, e o existencialismo filosófico, com o seu empenho no presente, se afasta da ideia de uma vida depois da morte. Ao invés disso, urge-nos a encontrar significado e propósito no momento fugaz. Desde tempo imemorial, os humanos têm expressado as suas ideias sobre a vida depois da morte na arte e na literatura. Na obra-prima poética de Dante, a descentagem dolorosa através do inferno, a escalada árdua no purgatório, e a escalada definitiva para o paraíso são pintadas vivamente em palavras, refletindo a imaginação cristiana medieval da vida depois da morte. Esta frase foca-se em poemas épicos como o Gilgamesh e textos relígos como o Bhagavad Gita, que eram poderosos e influentes. Ao longo do fluxo do tempo, diferentes culturas se polinizaram, trocando ideias e crenças sobre a vida depois da morte. Estas crenças evoluíram, transformando-se e adaptando-se como esboços cósmicos, influenciadas pela experiência humana partilhada da mortalidade e o desejo de uma existência eterna. As crenças sobre a vida depois da morte evoluíram constantemente, influenciadas por várias culturas e tradições. Basta olhar para o sincretismo na América Latina e África, onde as espiritualidades indígenas se misturaram com o cristianismo, dando forma a perspectivas únicas do que está além. O fim viaja para além da morte. Explorar crenças, culturas e a eterna procura do significado.